Boa noite a todos. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui matando a saudade dessa casa, das pessoas que me acolheram aqui quando eu cheguei, que eu gosto muito. E hoje a gente vai falar um pouquinho
sobre essa fala, conhece-te a ti mesmo, né? Muito se ouve falar em autoconhecimento, e como a gente sabe, toda lição que não é aprendida, ela é repetida, e a gente vai vivendo ela inúmeras vezes até que a gente vence aquela etapa e a gente aprende aquela lição. Então não adianta a gente pensar que não aguenta mais ouvir falar em autoconhecimento, que enquanto aquilo não tiver sido vencido dentro de nós, nós vamos ver falar de novo. E quando se fala em autoconhecimento, a gente pensa numa coisa muito complexa, muito difícil de ser atingido, de ser conseguido, e a gente complica às vezes uma coisa que deveria ser fácil, porque o autoconhecimento envolve a gente olhar para a gente mesmo da forma como nós realmente somos, olhar sem medo, olhar em profundidade, conhecer todas as potencialidades que nós temos dentro de nós, as nossas coisas boas e também as nossas falhas, as nossas dificuldades, para que a gente possa, no nosso caminho evolutivo, ir vencendo cada uma delas. Então, esse trecho do Evangelho fala sobre as grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Evangelho segundo o Espiritismo está lá na introdução. Então, o que quer dizer? Todas as ideias que se assentam sobre a verdade, elas não vêm de uma vez, elas não caem ali no nosso colo de uma hora para outra. E assim é desde que a Terra está sendo preparada. Desde que a Terra está sendo preparada, que Jesus está acompanhando todos os processos. Então, para que ele pudesse vir e trazer para nós a mensagem, a boa nova que ele trouxe, muitos vieram antes dele preparando o caminho. E um desses foi Sócrates, que viveu ali no século IV a.C. E essa frase, conhece-te a ti mesmo, que é atribuída a Sócrates, na verdade não foi ele quem disse essa frase. Essa frase ela estava escrita na porta de um templo de Delfos, na cidade de Delfos, que era o templo do deus Apolo. E certa vez, Querofonte, que era um amigo de Sócrates, foi a esse templo, e nesse templo existiam as sacerdotisas, que eram como, elas recebiam as mensagens dos deuses e traziam às pessoas. E Querofonte foi até o templo de Delfos e perguntou às sacerdotisas se existia alguém naquela época mais sábio que Sócrates. E a sacerdotisa disse que não tinha, que naquela época o mais sábio que vivia entre eles era Sócrates. E ele foi indo, contar para Sócrates o que a sacerdotisa tinha falado, e Sócrates ficou inconformado. Como assim que a pessoa mais sábia dessa época sou eu? Não pode, isso está errado. E aí foi quando ele disse, só sei que nada sei. Essa frase é de Sócrates. Que ele reconhece que a sabedoria dele era mínima, perto de tudo que se havia para conhecer, no universo. E a partir daí, Sócrates partiu numa busca de descobrir, de contestar essa mensagem da sacerdotisa e provar que ele não era a pessoa mais sábia daquela época. Então ele começou a procurar todos os grandes sábios daquela época, lá na Grécia. E conversando com um, ele sempre fazia perguntas sobre virtude, sobre coragem, sobre todas essas coisas boas que a gente traz, e nenhum desses sábios conseguia trazer uma resposta clara para Sócrates. Quando ele perguntava sobre coragem para esses sábios, eles davam um exemplo de uma pessoa corajosa. Quando Sócrates perguntava sobre qualquer outra virtude, esses sábios da época não conseguiam explicar sobre essa virtude também. Eles só sabiam dar exemplos de pessoas.
nervosismo é de sempre, né? Isso não muda, não. Esses sábios só conseguiam dar exemplos de pessoas que eram corajosas, de pessoas que eram amorosas, de pessoas, né, que eram virtuosas, mas eles não conseguiam explicar para Sócrates o que eram, na verdade, aquelas virtudes. E aí, a partir daquele momento, Sócrates entendeu que o que a sacerdotisa quis dizer não é que ele era o mais sábio, mas é que ele tinha consciência de que ele não sabia tudo. E isso tornava ele ali naquela época detentor de uma sabedoria diferente, porque ele, sabendo que ele não sabia de tudo, ele estava aberto a sempre aprender novas coisas, a buscar novas informações. Então, por isso tornava ele sábio. E a partir daí começou essa era do autoconhecimento. Por isso essa frase, conhece-te a ti mesmo, apesar de não ter sido dita por ele, é atribuída a ele até hoje. E aí, né, Sócrates dá origem ao período antropológico da filosofia grega. Ou seja, a partir da ideia de que o autoconhecimento, o conhecimento de si, é a base para todos os outros conhecimentos sobre o mundo. O autoconhecimento e a tomada de consciência da própria ignorância são as bases do método socrático. Somente após abandonar os seus preconceitos que o sujeito está apto para buscar o conhecimento verdadeiro. A gente poderia parar somente nessa frase, né? Somente após abandonar os seus preconceitos que o sujeito está apto para buscar o conhecimento verdadeiro. Que é como se a gente, a partir do momento que a gente esvazia o que a gente tem, a gente consegue colocar mais. Então, o que é o nosso intuito na nossa jornada evolutiva? Nos esvaziar daquilo que nós temos de negativo, de ruim, dos erros que nós ainda cometemos e ir nos capacitando cada vez mais de virtudes e de coisas boas. E isso a gente só consegue a partir do autoconhecimento, a partir do momento que eu sei o que eu tenho de valor dentro de mim e do momento que eu sei o que eu tenho que extirpar de mim. Se eu não sei, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar como? Então, a partir daí, a gente entende que essa vinda de Sócrates com essa era do autoconhecimento é também uma preparação para o que Jesus viria trazer depois. É como se a partir daí Sócrates quisesse dizer, né? Gente, se prepara que vem muita coisa por aí. Então comecem a trabalhar o que vocês têm dentro de vocês, porque Jesus está vindo e está trazendo uma informação muito grande que a gente tem que absorver. E é aí que nós temos duas ferramentas, né? O autoconhecimento e o evangelho, que são as ferramentas de transformação para a gente trilhar esse caminho evolutivo. Uma coisa não é mais importante que a outra, mas uma coisa complementa a outra. Não é por acaso que Sócrates veio primeiro, trazendo essa ideia do autoconhecimento, e que Jesus veio depois trazendo o evangelho. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que fostes e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu. Pelo esforço constante, a ação soberana que no pensamento silencioso faz germinar a obra e, segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Tudo está aí, em vós.
Então, tudo que nós precisamos para trilhar esse nosso caminho evolutivo, a gente já tem. Todas as ferramentas estão em nós. Nós fomos criados com todas as potencialidades possíveis para nos tornar espíritos puros, que é o que nós estamos caminhando para ser. Basta que a gente consiga olhar para a gente sem medo, olhar para a gente em profundidade, para saber o que a gente precisa transformar e no que a gente pode agregar, porque a gente também não tem só coisa ruim, né? Tem muita coisa boa e que às vezes a gente deixa de doar para as pessoas, para o universo, para tudo que está em volta, por medo, por receio, por dúvida da nossa própria capacidade. Que às vezes até o motivo da gente se ofender, vocês já repararam, né, que às vezes a gente se ofende com tanta facilidade, que uma pessoa vem e fala uma coisa para você e aquilo dói lá dentro, do fundo do coração da gente, a gente fica, né, a pessoa fala, Lívia do céu, esse cabelo azul seu aí tá horroroso. E aí a gente fica ofendido, triste com aquilo. Só que quando a gente se conhece, a gente sabe o que tem dentro da gente, até isso muda. Porque, por exemplo, se eu sei que o meu cabelo azul tá bonito e eu me sinto bem com ele, eu não vou me ofender de alguém falar que não tá legal. Porque é uma coisa que tá me fazendo bem, não tá prejudicando ninguém. Então, eu não vou me ofender, eu vou seguir a minha vida com aquela informação e pronto. E se eu sei que aquilo em mim também não tá legal, eu não vou me ofender porque eu tenho consciência de que não tá tão legal assim e é uma coisa que no meu caminhar eu vou fazer algo para transformar aquilo. O que causa ofensa, o que causa a dor é justamente a dúvida que a gente tem, porque quando alguém lança uma informação sobre nós mesmos, que nós mesmos não sabemos se é verdadeiro ou não, começa aquela, nossa, mas será que é assim mesmo? Será que eu sou assim mesmo? Será que isso é verdade? E é essa dúvida que começa a causar esse conflito, e isso é justamente porque a gente não sabe o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim dentro da gente. E aí tudo que os outros passam para nós, oferecem para nós, a gente aceita, a gente acata e gera conflito interno. A alma oculta profundezas onde o pensamento raras vezes desce, porque 1000 objetos externos ocupam-no incessantemente. Sua superfície, como a do mar, é muitas vezes agitada, mas por baixo se estendem regiões inacessíveis às tempestades. Aí dormem as potências ocultas que esperam nosso chamamento para emergirem e aparecerem. O chamamento raras vezes se faz ouvir e o homem agita-se em sua indigência, ignorante dos tesouros inapreciáveis que nele repousam. Acho que está em João, né, na Bíblia, falando que quando Jesus disse, né, vós sois deuses. Se ele disse, quem sou eu para contestar, né? Mas quantos de nós tem realmente conhecimento dessa capacidade que nós temos? Dos tesouros que nós possuímos dentro de nós e que a gente pode compartilhar para melhorar a nossa vida, a vida das pessoas que estão à nossa volta, e a gente deixa de fazer porque a gente não sabe de tudo de bom, das riquezas, dos tesouros, dos conhecimentos, das coisas boas, das virtudes que nós trazemos dentro de nós. Mais uma vez, né? Outra coisa, quando alguém tenta nos colocar para baixo, quando alguém tenta nos desanimar, quando alguém tenta nos desencorajar, né? Às vezes a gente tem alguma ideia, alguma coisa boa que a gente quer fazer, e aí já vem alguém e fala, não mexe com isso não, tão difícil, tão trabalhoso, você não vai conseguir. E, mais uma vez,
por falta de conhecer a nossa capacidade, a nossa potencialidade, tudo que nós somos capazes de criar, de fazer, a gente deixa se abalar, a gente deixa se diminuir, mais uma vez por causa do que vem de fora, porque a gente não conhece o que a gente tem dentro. Então, o bem que nós somos capazes de fazer, os trabalhos que nós somos capazes de realizar, em prol do nosso bem, do bem do nosso próximo. Então, voltando à linha do tempo. Então, por que Sócrates primeiro e Jesus depois? Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Às vezes a gente sabe o Evangelho de cor e salteado, de trás para frente e de frente para trás. A gente já decorou toda a informação que Jesus trouxe para nós enquanto ele esteve aqui na Terra. Mas a gente não sabe como usar. E aí que esse autoconhecimento entra. Porque não adianta a gente saber o Evangelho de cor, a gente saber tudo ali que está na Bíblia, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de cor, se aquilo não entrar dentro da gente, se a gente não conseguir colocar isso nas nossas ações. Às vezes a gente vê, né, tantas pessoas igual na época de Sócrates, que ele estava buscando, e aquelas pessoas que eram considerados os sábios, que tinham todo o conhecimento, toda a informação daquela época, ele viu que aquelas pessoas tinham muito pouco a oferecer. Porque por mais conhecimento que eles tivessem, eles não sabiam oferecer aquele conhecimento às pessoas, eles não sabiam como ajudar as pessoas com toda aquela informação que eles tinham. Porque eles não conheciam a própria capacidade. Foi aí que Sócrates, mesmo assumindo que nada sabia, colaborou e colabora até hoje com tudo que ele deixou, com todas as informações que ele deixou, ele colabora até hoje para a humanidade nessa busca de se conhecer, de saber do que é capaz. E aí que entra, né, essa junção do autoconhecimento com o Evangelho. Se eu sei que eu sou orgulhoso, o Evangelho vai me ensinar a ser humilde. Se eu não sei que eu sou uma pessoa orgulhosa, eu posso ler e reler o Evangelho, ele falando sobre humildade, Jesus dando exemplo de humildade, que eu não vou saber como colocar aquilo em prática na minha vida. Eu não vou saber usar aquela ferramenta que eu tenho, porque eu não acho que eu sou uma pessoa orgulhosa. Por que eu vou aprender a ser humilde? Se eu sei que eu sou egoísta, o Evangelho vai me ensinar a praticar a caridade. Mas se eu não me acho uma pessoa egoísta, se eu não acho que eu penso muito em mim e penso pouco no próximo, eu vou ler aquilo tudo e eu também não vou conseguir colocar em prática essa caridade que Jesus vem ensinar para nós. É por isso que às vezes a gente vê as ações de Jesus, tudo que ele fez, com tamanha simplicidade, e a gente vê uma complexidade imensa de colocar aquilo na nossa vida, de colocar aquelas ações na nossa vida. Porque a gente não sabe o que a gente precisa mudar dentro de nós para agir como Jesus agiu na época em que ele esteve aqui nos dando o exemplo. Se eu sei que eu sou aflito, o Evangelho vai me ensinar a ser sereno e resignado. Então, a partir daquilo que eu sei que eu tenho dentro de mim, que eu preciso trabalhar, o Evangelho vai me dar essas ferramentas para trabalhar cada uma dessas características. Se eu sei que eu sou ignorante, o Evangelho vai me ensinar onde buscar a sabedoria. Da mesma maneira, como nós não temos só falhas, só erros,
Se eu sei que eu sou paciente, que eu tenho bom ânimo para o trabalho, que eu sou um bom ouvinte, que eu gosto de ajudar as pessoas, o Evangelho vai me mostrar onde e como trabalhar todas essas virtudes. Tudo isso que eu tenho de bom dentro de mim. A obra é vagarosa e difícil, mas por isso são-nos dados os séculos. De grau em grau, chegaremos assim ao sossego de espírito, à posse de nós mesmos, à confiança absoluta no futuro, que dão a força, a quietação, a satisfação íntima, permitindo-nos ficar firme no meio das mais duras vicissitudes. Hoje em dia a gente vive assim uma vida corrida, tudo que a gente faz é corrida, a gente não vê os dias, a gente não vê as horas, a gente não vê nada passar. E dessa mesma forma a gente vai levando esse trabalho íntimo de busca, né, por elevação, por evolução. A gente vai na pressa. Só que como eu falei lá no início, toda lição que ela não é aprendida, ela vai se repetindo. Então, enquanto a gente não aprender a olhar em profundidade para nós mesmos, trabalhar cada característica que nós temos, trabalhar para nos burilar, para nos melhorar, no que nós temos que melhorar, colocar em prática todas as potências, as virtudes, as coisas boas que nós temos, a capacidade de transformar o mundo à nossa volta para melhor, essas lições vão se repetir. Então não adianta ter pressa, não adianta querer correr, a evolução não dá salto. E como fala nesse trecho do livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a obra é vagarosa e difícil, mas é por isso que a gente tem tempo. A gente vê falar tanto assim nessa transição que nós estamos vivendo para um mundo de regeneração, mas se a gente continuar mergulhando no raso do que a gente vai chegar lá na frente achando que está transformado, que está mudado, que está pronto para a regeneração, e eles vão chegar e falar, opa, não, volta que tem um negocinho lá atrás que ficou sem resolver. Então que a gente possa buscar sempre essa simplicidade, simplificar os nossos passos, simplificar a nossa vida, olhar para nós com amor, com profundidade, sair do raso. A gente às vezes deixa de olhar para nós porque a gente tem medo de descobrir do que a gente é capaz. A gente tem medo de nós mesmos. E aí às vezes acontece uma situação e a gente age por impulso e a gente já pensa, nossa, meu Deus, como é que foi que eu fiz aquilo? Como que eu tive coragem? Se a gente soubesse da nossa capacidade, talvez naquele momento a gente teria agido com mais entendimento, com mais serenidade, ia segurar melhor a onda. Da mesma forma que às vezes passa as oportunidades de ajudar, de trabalhar, de fazer alguma coisa para o bem, e a gente deixa de fazer e fica depois com o pensamento, poxa, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não ajudei aquela pessoa? Por que eu não agi daquela forma? Então, cada vez que a gente olhar mais para dentro de nós, que a gente saber do que a gente é realmente capaz, a gente vai conseguir agir e colocar muito mais coisa em prática e caminhar com muito mais firmeza esse processo evolutivo que a gente vive dia após dia, encarnação após encarnação. Esses trechos, que estavam no slide são do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. E eu desejo uma excelente semana a todos, agradeço mais uma vez essa oportunidade, a paciência de vocês estar aqui me ouvindo. A gente não tem pretensão de trazer nada de extraordinário, porque primeiramente eu gosto sempre de lembrar que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então tudo que eu disse aqui são coisas que eu busco trazer para a minha vida, que é uma busca constante de
burilar essas imperfeições, esses defeitos, essa complicação que a gente traz para a nossa própria vida e seguimos buscando sempre o melhor para nós e para o nosso próximo, para o mundo de uma forma geral. Obrigada.